Então, para você que veio agora ver esse vídeo completo, vamos lá. Você tem alguns centros de energia no corpo humano. Esses centros de energia, eles têm a ver com os tais dos chakras. Então, eles têm a ver com esse lance das cores e tudo mais. Então, você tem o vermelho, laranja e amarelo. Esses níveis são os basicões. É o que a maior parte das pessoas dá conta de chegar. E eles têm a ver com um campo de energia, eles têm a ver com uma frequência. Você tem a frequência do medo, aí tem gente que bate no peito e fala assim, o bagulho para você crescer na vida é você saber usar a energia do medo e você ficar numa espécie de autolavagem cerebral para você se convencer que tal situação é muito aterrorizante e que você vai usar isso a seu favor. Você tem o filme do Batman, aquele lá do Bane e tudo mais, que o Batman ele usa o medo como motivador. Aí ele tira a cordinha lá e aí a filosofia do filme ela quer te ensinar o quê? Que o medo é o maior barato para você crescer na vida. E não é. O medo é só um combustível e um combustível bem tosco ainda por cima. Porque o medo jamais terá a ver verdadeiramente com uma causa. O medo simplesmente vai ter a ver com o quê? Com a tua sobrevivência. E a tua sobrevivência, ela se trata de uma pulsão de vida, de um limite de potência. Esse limite de potência, ele jamais conseguirá entender algo considerado como o martírio. Quando você pega a vida de Cristo e você pega o que Cristo fez pelas outras pessoas, isso vai completamente na contramão do medo, vai completamente na contramão da sobrevivência. Então Cristo sabia que ia morrer, Cristo sabia, e não era uma morte leve, era uma morte pesada, difícil pra caramba e tal. E mesmo assim fez. Então quando você destrava esse nível de frequência, os seus resultados começam a ser muito mais exponenciais. Não se trata de medinho, de sobrevivência, desse nível tosco de vida. Se trata de algo muito maior, de uma causa maior do que você. E esse seria o nível verde de desenvolvimento. Então é só seguir as cores do arco-íris. Você tem vermelho, laranja, amarelo, verde. O nível verde é o grande barato. As folhas elas são verdes na sua grande maioria por uma razão. A natureza ela mostra que o verde é legal por uma razão. Não é aleatório. A frequência do nível verde ela tem uma função de existir. E é a primeira frequência ou faixa frequencial que se trata de algo incondicional. Ou seja, você ser quem você é, amarelo, identidade, de uma maneira incondicional e você doar isso pelo próximo. Então, só que o que acontece? Cada uma dessas frequências, elas dependem de ter uma raiz antes, uma raiz previamente estabelecida. Quando elas não têm, a pessoa ela acaba voltando para o nível primário do rolê. Ou seja, se as contas apertam, a pessoa volta a vibrar na frequência de sobrevivência. Se ela não tem relações saudáveis, ela volta a vibrar na frequência laranja. Se ela esquece quem ela é, não tem nem como ela subir para a frequência do amarelo e por aí vai. Então, você tem um sistema no mundo que de propósito te mantém no máximo até a frequência do amarelo. Não quer que você vibre além dessa frequência. E aí você tem Jesus Cristo, que há, sei lá, milhares de anos atrás, pegou e falou assim, não, o rolê é o contrário. Na verdade, você tem que se sacrificar pelo próximo. O maior é aquele que serve, não o que é servido e tudo mais. Indo justamente na contramão do conhecimento vigente. E aí, não é à toa que a galera não curte muito Jesus Cristo. A galera não curte muito o cristianismo e tudo mais. E aí você tem um monte de blasfêmia, você tem um monte de ridicularização do que é crístico e tudo mais. E tá tudo certo, isso também já foi previsto que aconteceria. E aí o joio vai para um lado, o trigo vai para o outro lado, tá tudo certo, um vai ser incinerado e beleza. O que acontece? Quando você vibra só na frequência da sobrevivência, automaticamente você tenta estrangular a sua própria alma. Só que a tua alma, ela tem uma vontade interior, ela tem uma sede, uma fome de ser luz.
A sua alma quer sempre estar em movimento. Perceba o que as pessoas fazem. As pessoas, elas não se contentam só em andar, elas não se contentam só em correr. Elas não se contentam só em andar de carro, que elas construíram carro, construíram bicicleta, construíram avião. Por quê? Porque essa é uma tendência da alma delas, de voar. Mas não é só voar nos céus, é de se aproximar cada vez mais da velocidade da luz. Por quê? Porque a sua alma é luz, caso você não tenha percebido ainda. Por mais que você esteja dentro de um corpo físico, esse corpo nada mais é do que luz na forma de geleia, que a galera chama de matéria. Mas no fundo, o seu corpo está em movimento. A própria física fala disso. A termodinâmica fala disso. O seu corpo está em constante movimento, uma agitação molecular. Então, não é porque não parece que está em movimento que não esteja. E a alma, ela anseia pelo movimento. Da mesma forma que uma criança vive correndo, por quê? Porque a criança, ela tem menos poluição na alma dela, via de regra. E aí, você que também já foi criança, acabou acreditando que o grande barato da vida é você seguir essas normas sociais. O grande barato da vida é você encher o teu lábio de gosma para ele ficar gigantesco e bizarro. Você acreditou que, nossa, a vida é divertidíssima mesmo quando você altera completamente a sua forma original, como Deus colocou, e quando você começa a engajar um monte de ritualzinho de ser humano tão opaco quanto você. Aí você acha que é o barato da vida, é isso. O barato da vida é fingir e ficar ostentando essa máscara. Só que aí o que acontece? As pessoas só dão conta de ostentar essa falsidade, essa máscara, por um período. E esse período é geralmente o período que elas aparecem. Só que não dá para você fingir para quem sabe ler coração, e não dá para você fingir para sempre para você mesmo. Então, Montaigne é um cara francês enfadonho lá que escreveu uns trem lá, e ele escreveu os ensaios de Montaigne, né? Basicamente é o seguinte, é um fim pessimista, é um fim trágico para isso. Ele fala que as pessoas, elas colocam máscaras que tampam o seu verdadeiro rosto, só que elas usam essas máscaras por tanto tempo que elas colam no rosto delas, e quando elas tiram essa máscara não tem mais rosto. Não é que não tem mais rosto, é que elas não sabem ver o que tem além da máscara. Mas isso é só um viés pessimista, tá? Na verdade, todo mundo sabe ver de fato, sim, o que tem depois da máscara. Todo mundo sabe de verdade, sim, a sua verdadeira identidade. Só que as pessoas têm medos de mostrar quem verdadeiramente são. As pessoas não dão conta por causa do próprio sistema que foi feito para destruir almas. Caso você não tenha percebido, você vive num mundo em que quer desintegrar a sua alma. E aí é uma espécie de jogos vorazes onde você tem que se virar para sobreviver. Esse é o mundo em que você está inserido, tá? A boa notícia é que não é tão difícil assim você se virar quando você sabe vender. É bem simples até. Quem sabe vender nunca vai passar fome, nunca vai passar necessidade e tudo mais e tal. Então, acontece que chega um momento na vida da pessoa que só vender, que só sobreviver não é satisfatório mais, não dá graça mais. Ou seja, quando você garante só o nível vermelho, não dá graça mais. Aí a pessoa passa para o próximo nível. E aí você tem um monte de propaganda do próprio sistema para fazer com que você fique escravo desse próximo nível. É a propagandinha Tumblr, é a propagandinha de Todds e tudo mais e tal, que estimulam você a se relacionar só um pouco com as pessoas. Não tempo suficiente, nem profundamente o suficiente para você entender o infinito que existe no outro. Aí é relação líquida, aí é poliamorismo e tudo mais, que é basicamente uma degeneração. E aí você pega, e não precisa acreditar só no que eu estou falando, que tal você acreditar no cara mais rico da face da terra e que tinha lá 1000 mulheres, né, o tal do Salomão? O cara morreu infeliz, né? Então Eclesiastes, por exemplo, é o declínio da vida de um cara que se tornou pessimista. Agora, quando você consegue ter maturidade para ver o pessimismo do cara, você não concorda com as afirmações que o cara faz.
Então, Salomão, ele fala que tudo é vaidade, tal. Não é que tudo é vaidade, é tudo na cabeça dele, se tornou vaidade. Por quê? Porque o cara se tornou um idólatra, só isso, entende? E a gente volta a falar novamente da questão da idolatria. E por que que a pessoa se torna idólatra? É simples, porque ela se deixa apaixonar, ela se permite apaixonar pela forma e não pela essência. E você tem infinitas combinações de formas possíveis. Então é um loop, é infinito, é um labirinto infinito que você só vai se deslumbrar com uma forma e que tem só um período bem curto de vida, e as pessoas tentam desesperadoramente se apegar cada vez mais à juventude, desesperadoramente. Por quê? Porque na verdade são idólatras, é só isso. Elas querem não ter ruguinhas, elas querem, nossa, vou ter o cabelinho bonitinho, sabe? Vou pintar o cabelo para não ficar branco, vou colocar lá, tirar cabelo lá não sei da onde e colocar lá e tal, para ficar bem bonitinho. Por quê? No fundo, elas não querem aceitar a passagem do tempo. E pode usar desculpinha que você quiser, entende? De espiorar, desculpinha de você, no fundo, parecer melhor e tudo mais, uma desculpinha de você fazer parte do grupinho. São desculpinhas esfarrapadas, tá tudo certo. O que acontece? Na prática, esse é um sutil desvio de rota que faz com que você acabe se tornando idólatra. Se você blinda a sua cabeça e você não se emociona com isso, ótimo, show de bola. Agora, se você deixa isso tomar a sua vida e você se deixa emocionar por causa disso e tudo mais, aí se ferrou, entende? Então, pensando nessa geração mais jovem agora, essa geração Tumblr, o que acontece com essa galerinha? Eles já têm de fábrica características que os possibilitam, os permitem ver o coração das pessoas de maneira muito mais fácil. Só que eles não têm a experiência, eles não têm a malandragem de saber como é que funciona o jogo do dinheiro, o jogo do relacionamento entre as pessoas. E aí, por não saber como é que funciona esses relacionamentos, eles acabam entrando na ideia de tentativa e erro. Eles acabam se iludindo com as meias verdades que a mídia acaba enfiando na cabeça deles. E aí, eles acabam sofrendo, aquela coisa toda. Quantas vezes você vê naquela comunidade tipicamente exagerada dos Red Pill e tal, de mulheres que acabam tendo vários relacionamentos e depois se tornam infelizes e depois ninguém mais quer elas, né? E não é porque elas tiveram vários relacionamentos, mas é porque a alma delas acabou acreditando em mentiras e continua acreditando em mentiras. Porque você sempre vai ter chance de você purificar sua alma, você sempre vai ter chance de você se arrepender e ter uma vida reta. Sempre vai ter. Se não tivesse, não faria sentido a evolução, não faria sentido absolutamente nada. Só que acontece que você tem. E aí, qual que é o jogo? Sempre, quando a pessoa começa a estragar, ela é substituída. Quando a pessoa começa a despertar e tudo mais, silencia a pessoa, cancela a pessoa e tudo mais. E beleza. Sinceramente, chega um nível de saco cheio que você não tá nem aí mais, entende? Então, se você quiser desperdiçar a sua alma, se você quiser ter uma vida medíocre, tá tudo certo, a vida é sua, você leva a vida que você quiser. Agora, que a tua alma anseia por mais, isso ela anseia. E você, quando criança, você sempre ansiava por mais, você sempre ansiava em correr, em se divertir, em buscar ser luz o máximo que você dava conta. E assim acontece com todas as crianças, com todas as almas. É algo incomum que existe nas pessoas. E aí vem a sociedade e fala que, o esquema é sobreviver, ou o esquema é se relacionar com as pessoas só. Aí você vai se relacionando e aí vem aquela palhaçada dos relacionamentos líquidos. Por que relacionamento líquido? É porque nesse comecinho de relacionamento as pessoas só são as suas melhores partes para os outros. Mas a partir do momento que começa a perceber que vai dar trabalho a relação, elas pulam fora. E não é porque elas são preguiçosas,
mas é porque elas acreditam ingenuamente que dá para você ter um par perfeito. Elas acreditam ingenuamente, e aí, da mesma forma que a criança ingenuamente acredita em Papai Noel, essas pessoas ingenuamente acreditam que vai ter o match perfeito e que não vai precisar ter quase nada de trabalho. E aí elas acabam percebendo que na prática isso não funciona, isso não acontece. Só que aí elas vão percebendo, às vezes tarde demais. Então, fica nesse nível laranja. Nível de você só perceber, só se dar conta dos problemas. E você criar rapport, criar vínculo com a outra pessoa, só quando você constata um problema, ou você constata uma situação negativa. Puxa vida, que difícil que deve ser sentir essa dor que você sente. Aí a pessoa se sente assim, nossa, essa pessoa me entende, ela entende a minha dor. E fica só nisso, ao invés de você subir a frequência. E você sobe a frequência desse nível de relacionamento, nível laranja, esse nível de relacionamento, nossa, que gostosinho ficar no chameguinho, nossa, que gostosinho ficar abraçadinho e tal, nossa, é lindo, maravilhoso. Uma hora isso vai saturar, uma hora isso vai tá bom. E agora, o que mais que eu faço? É quando falta a tua identidade ser ativada. A tua identidade ativada vai fazer com que você entenda o seu propósito de vida, vai fazer com que você entenda a direção que você vai dar para as tuas ações, a intencionalidade que você vai dar para as tuas relações e praticamente tudo que você for fazer na vida. É um nível que você simplesmente não se, sabe, você não dá conta mais de ficar com muito mimimi, com muito nhenhenhé, sabe? Você simplesmente fala, o negócio é o seguinte, isso é prioridade para mim e eu vou priorizar isso, pronto, e acabou. Então, a tua identidade ativada, ela te dá as respostas que a maioria das pessoas, quando adolescentes, eu incluso nessa época, não tive. Para que eu vim? Para que eu sirvo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Sabe, essas coisas assim, essas perguntas que todo adolescente passa. Quando você descobre a tua identidade, você encontra a resposta para essas perguntas e isso fica muito mais fácil para você. Aí, a sua identidade apenas ativada, você só vai ter o seu propósito ativado. Beleza, aí o propósito é o quê? Trazer o reino dos céus até a terra, tá bom. Aí você vai começar a servir incondicionalmente, beleza e tal. Só que aí, ainda assim, tá num nível bem baixo de frequência, comparado ao nível de frequência que eu costumo ficar. E não é falsa modéstia, e assim, também não tô nem aí se você acredita ou não. Já tô desses níveis de saco cheio aqui, eu não fico mais fazendo muita média. E aí você acaba tendo percepções e tal, que, propósito se torna algo muito maior. Você começa a lutar por causas. E quanto mais fundo você mergulha, mais profunda e relevante é a causa que você luta. E de uma maneira ou de outra, você acaba percebendo que você ter como causa servir ao próximo, você ter como causa o reino dos céus, é uma causa que vale a pena você lutar. Da mesma forma que Cristo teve como causa o reino dos céus, e Cristo acabou morrendo por essa causa. E foi uma morte, digamos assim, que é espetacular e que mudou para sempre o destino do universo. Coisa que antes nunca tinha entrado na história, acabou entrando justamente por causa disso. Então, você tem em algumas séries e tudo mais e filmes, personagens que se sacrificam pelo próximo. E esse tipo de sacrifício ele tem um valor muito grande. Esse é o nível de sacrifício que você começa a acessar e perceber quando você eleva a tua frequência e você fala, cara, a vida só vale a pena se eu estou servindo ao próximo. O que adianta eu ter a minha sobrevivência? O que adianta eu saber das coisas e tudo mais se eu não transbordo isso para o próximo? E aí o grau desse transbordo, a profundidade desse transbordo e as ramificações desse transbordo, elas são como consequência do quê? Da sabedoria que você adquiriu. Então a sabedoria ela acaba sendo como se fosse a profundidade do rio, a profundidade do nível do teu serviço, a profundidade da tua vontade de servir ao próximo.
E aí o buraco vai muito mais embaixo do que você acredita. Eu vou falar só uns por cima, só para você perceber. Você tem um sistema espiritual legislativo na Terra que é muito corrupto. Você tem uma propaganda espiritual que é feita para a galera encarnar na Terra. Você tem um monte de espíritos de, digamos assim, mesa branca e tal, aquelas coisas assim, sabe? Que seguem uma legislação espiritual, só que eles seguem isso só para inglês ver, basicamente, sabe? Sabe aquela coisa assim de manobras políticas que acontecem no mundo dos humanos também acontecem no mundo dos espíritos. Então, eles fingem que seguem uma tal de lei, mas essa lei é só uma farsa, eles não seguem na verdade. E aí você tem um sistema reencarnatório, um sistema kármico, que é corrupto. E aí você pode falar assim, nossa, mas quando você está em Cristo não tem outra vida, mas beleza, pode até não ter mesmo, tá? Tô falando o que eu já vivi, a experiência que eu tenho, a bagagem. Respeito qualquer crença, fechou? Então você tem um sistema reencarnatório que é enganador, um sistema kármico que é enganador e que não existe nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de compaixão e nenhum tipo de demonstração da lei do amor aqui nesse planetinha ainda. E aí as pessoas são iludidas em continuar se entretendo indefinidamente nesse sistema. E aí você tem um sistema de negatividade que fala assim, mano, o bagulho é um jogo de xadrez, o bagulho é jogo de soma zero. Então a gente vai dar metade muita negatividade e metade falsa positividade. Ou seja, metade a gente vai falar que você não tem valor nenhum e a outra metade a gente vai falar assim, não, você quase tem algum valor. E aí fica uma palhaçada dessa. Em termos espirituais, você tem os times do bem, entre aspas, e do mal. E aí você tem a guerra espiritual que acontece na Terra. Aí você tem um monte de alien lutando, você tem um monte de gente, você tem constelação da PQP. E se você fala assim, nossa, que viagem. Olha a porcaria da bandeira do teu país, ô seu animal. Olha a bandeira do Brasil e vê quantas constelações tem lá. E você acha que isso é por acaso. Aí você pergunta, mas por que na bandeira dos Estados Unidos as estrelas estão enfileiradas? É só porque essa galera de origem estelar foi treinada num sistema militar e ficou simplesmente enfileiradinho, é só isso, mas as estrelas estão lá novamente. Então, o planeta Terra, ele é um hub intergaláctico de almas que vêm da PQP e quer ter o prazerzinho animalesco de ficar vibrando nessas frequências. Essas frequências uma hora vai encher o saco da mesma forma que encheu o meu, vai encher o seu também. E é isso. Depois eu falo um pouco mais sobre esse trem aí. Até a próxima.